Numa tarde chuvosa e cinzenta em Juiz de Fora, uma jovem arquiteta se vê encurralada. A família atolada em dívidas de dezenas de milhões de reais, a mãe internada no hospital e a construtora do pai à beira da falência. Então surge um homem, um bilionário frio, dono de um olhar capaz de desvendar qualquer segredo. Ele apresenta uma proposta inimaginável, um casamento como contrato. Ela sabe que deveria fugir, mas algo em seu coração treme diante do perigo que emana dele. A partir desse instante, amor e poder começam a traçar uma história imprevisível. O céu de Juiz de Fora parecia despejar toda sua fúria sobre a cidade naquele dia. A chuva de março batia com força contra os vidros empoeirados do pequeno escritório da construtora Ribeiro, formando rastros brilhantes como lágrimas gigantes. Do telhado de zinco pingavam gotas pesadas que se espalhavam pelo piso gasto, manchado de cinza. Isabela Ribeiro permanecia imóvel, olhando a cena com o coração apertado. Estava acostumada às chuvas daquela época em Minas Gerais, mas nunca as tinha visto tão sombrias. Parecia que o próprio céu compartilhava da tempestade que devastava sua família. Seu pai, José Ribeiro, andava de um lado para o outro no escritório, mãos trêmulas, cabelos grisalhos úmidos de suor, olhos vermelhos de tantas noites sem dormir. 42 milhões. Isa murmurava, incrédulo. 42 milhões de reais. Isabela engoliu em seco, o estômago em nós. Esse número não era apenas dinheiro, era a vida da família, o suor do pai, a esperança de inúmeros clientes que acreditaram na empresa. Agora, tudo se desmoronava por causa de um só homem, Marcelo Prado. Durante 5 anos, Marcelo fora o braço direito de seu pai, um amigo, um irmão, como José sempre dizia. Mas Isabela nunca confiara nele. O sorriso fácil demais, as promessas doces demais, os olhos sempre falsamente brilhantes. E agora a verdade estava diante dela. Marcelo desaparecera levando todo o dinheiro da construtora, os empréstimos bancários e até o fundo destinado ao tratamento de sua mãe. Pai, o senhor não controlava as contas? Não percebeu nada? Perguntou Isabela, com a voz trêmula, dividida entre desespero e reprovação. José parou e se voltou para ela, o rosto abatido. Ele tinha procuração para tudo, Isa. Confiei nele como a um irmão. Agora, nem para pagar a conta de luz de amanhã eu tenho. O celular de Isabela vibrou. Uma mensagem de sua mãe, Lúcia, internada no Hospital Monte Sinai. Filha, o médico disse que o plano não vai mais cobrir. Preciso de 50 mil para a próxima sessão. As mãos de Isabela estremeceram. 50 mil reais para um tratamento parecia uma montanha inatingível. Sentia-se encurralada pelo mundo inteiro. A velha porta de madeira rangeu com 2 batidas antes de se abrir. Dona Carmen, a fiel secretária da empresa, entrou com o semblante apreensivo. Seu José, tem um homem aqui. Ele disse que veio falar sobre as dívidas. Chegou num carro caríssimo, placa de São Paulo. José e Isabela trocaram um olhar carregado de silêncio. Quem viria em um momento tão sombrio? A porta se abriu novamente, e o homem entrou trazendo consigo um ar diferente. Alto, imponente, cabelos negros aparados com precisão, terno italiano impecável, sapatos lustrados refletindo a fraca luz dos neons do escritório. Não precisava se apresentar, sua presença já bastava para encher o espaço. José Ribeiro? Sua voz era grave, firme, clara. Estendeu a mão. Meu nome é Rafael Montenegro. Preciso conversar sobre uma proposta que pode resolver todos os seus problemas. José hesitou, mas apertou a mão dele, trêmulo. Este é meu escritório, senhor Montenegro, e esta é minha filha, Isabela. O olhar de Rafael se voltou para ela. No instante em que seus olhos se encontraram, Isabela sentiu um choque percorrer-lhe a espinha. Aquelas pupilas negras pareciam despir sua alma, revelando segredos que ela própria escondia. Como o senhor sabe meu nome? Isabela disparou, em desafio. Rafael sorriu de leve, sem calor algum. Sei muitas coisas sobre a família Ribeiro. Sei que vocês devem 42 milhões a 3 bancos diferentes. Sei que sua mãe está em quimioterapia e que o plano de saúde cancelou a cobertura. E sei que lhes restam exatamente 48 horas antes da execução judicial. A chuva lá fora redobrou a força, abafando a respiração tensa no ambiente.
José se deixou cair numa cadeira. Isabela cruzou os braços, olhos faiscando em resistência. E o que o senhor quer em troca de tanta informação? Com calma, Rafael abriu sua pasta de couro e retirou um maço de documentos. Uma proposta simples. Pago todas as dívidas. Cubro o tratamento da sua mãe pelos próximos 2 anos e ainda garanto um fundo para recomeçarem. Em troca, seu olhar pousou sobre Isabela. Quero o casamento da sua filha comigo. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que o som das gotas ecoava como agulhas no piso. Isabela arregalou os olhos, como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Está brincando? Isso é medieval. Ninguém compra uma esposa no século XXI. Rafael se recostou na cadeira, sereno. Não estou comprando. Estou propondo um acordo. Um casamento de conveniência que resolve os problemas de ambos. Que problemas seus? Isabela rebateu, em fúria. Meu avô deixou uma herança de 500 milhões. Para recebê-la, devo estar casado antes de completar 33 anos. Faltam 8 meses. E eu não acredito em amor, acredito em compatibilidade. Isabela soltou uma risada sarcástica, embora seu coração martelasse. Aquele homem era louco ou um gênio. José tentou intervir. Senhor Montenegro, minha filha não é mercadoria. Que vida ela tem hoje? Rafael o interrompeu, exibindo um dossiê grosso. Ganha 2.500 numa empresa falida. Mora num apartamento pequeno, divide o quarto com a mãe doente. Não tem relacionamentos há meses. Contratei um detetive. Sei que ela é talentosa, formada com honras, premiada por seu projeto de habitação popular. Mas está desperdiçando o potencial aqui. Comigo, pode mudar o país. Cada palavra feria o orgulho de Isabela como uma lâmina. Como ousava desnudar sua vida daquela forma? E então, em tom grave, ele prosseguiu. Estou construindo um complexo de 15.000 moradias populares em São Paulo. Preciso de alguém como você para liderar. Mas, para isso, você precisa ser minha esposa. Por 2 anos. Depois divórcio amigável. Você fica com 20 milhões. Eu, com a herança. O escritório mergulhou de novo no silêncio, só quebrado pelo tamborilar incessante da chuva. 1000 pensamentos se cruzavam na mente de Isabela. Sua mãe precisava de tratamento. Seu pai perdera tudo. O futuro era um abismo. E agora, um estranho perigoso lhe estendia uma estrada dourada em troca de sua liberdade. A noite de núpcias no Copacabana Palace não aconteceu como Isabela imaginara. Preparara-se para um quarto luxuoso, vinho, rosas e um homem estranho exigindo seus direitos de marido contratual. Mas quando Rafael fechou a porta, apenas tirou a gravata, deixou a pasta de couro sobre a mesa e a encarou com um olhar totalmente diferente. Você não precisa temer nada esta noite, disse ele, voz grave e calma. Se não quiser, nada vai acontecer. Aquelas palavras, que deveriam soar gentis, despertaram um turbilhão em Isabela. Ela apenas assentiu, prometendo a si mesma manter distância, mas foi ela quem acabou cedendo ao beijo dele, profundo, arrebatador. Parte dela queria resistir, parte se deixou levar pelo magnetismo primitivo daquele homem. Na manhã seguinte, Isabela acordou sozinha na cama enorme. A luz do rio entrava pelas cortinas brancas, iluminando pétalas de rosa espalhadas pelo chão. Sentou-se depressa, tentando juntar os fragmentos da noite. Respirações ofegantes, mãos firmes, sussurros ao ouvido. Fora real ou sonho? Não teve tempo de pensar. Rafael saiu do banheiro só de toalha, o vapor ainda colado à pele bronzeada. Bom dia, senhora Montenegro, sorriu ele, com um tom provocador. Isabela puxou o lençol para cobrir o peito, o coração disparado. Não me chame assim. Mas você é minha esposa agora, respondeu, destacando a palavra esposa como uma marca de posse. Ela desviou o olhar, em silêncio, mas por dentro tremia. Tudo acontecera rápido demais, e agora estava presa entre a liberdade perdida e um perigo doce demais. 2 dias depois, viajaram a São Paulo. A primeira classe a deixou atônita. Poltronas largas de couro, champanhe, serviço impecável, mas Isabela não conseguiu aproveitar. Cada olhar curioso dos outros passageiros a fazia sentir-se atriz num papel que não era seu. Rafael, ao contrário, lia relatórios financeiros com a serenidade de quem apenas cumpria a rotina.
Está nervosa? Perguntou, sem erguer os olhos. O que você acha? Ela retrucou. Amarga. Ele fechou os papéis e a encarou. São Paulo assusta no começo, mas recompensa os ambiciosos. E eu sei que você é mais ambiciosa do que imagina. A frase a pegou de surpresa. Não era só sua miséria que ele enxergava, mas também os desejos que ela escondia até de si mesma. Ao chegarem, um BMW preto os levou direto ao penthouse no Itaim Bibi. O edifício moderno refletia o sol do fim de tarde. Seguranças os receberam com reverência. No elevador até o último andar, o coração de Isabela pesava. Quando as portas se abriram, ela perdeu o fôlego. Sala de pé, direito altíssimo, janelas de vidro revelando a cidade sem fim, lustre de cristal, tapetes macios, mesa de jantar para 20 lugares. Bem-vinda ao seu novo lar, disse Rafael, observando cada reação dela. Isabela caminhou pelo espaço, entre maravilhada e sufocada. Era belo, perfeito, mas sem calor como o próprio Rafael. Um palácio, sólido e luxuoso, mas sem alma. Seu quarto é aqui. Ele abriu uma porta. O interior era digno de revista. Cama king size, closet maior que seu antigo apartamento, banheiro de mármore com jacuzzi. Ela o encarou. Por que me dá tudo isso? Porque você pediu espaço. Mas lembre-se, há uma porta que liga ao meu quarto. Estará sempre aberta, dos dois lados. A escolha é sua. Isabela engoliu seco, lembrando das palavras dele. Nada será forçado, mas também não prometo não tentar. Os dias seguintes foram um vendaval. A imprensa explorava o casamento relâmpago do bilionário Rafael Montenegro. Entre fotos, coquetéis, sorrisos ensaiados, Isabela vivia o papel de esposa perfeita, mas por dentro queria gritar que tudo era mentira. Rafael, porém, sustentava a farsa com naturalidade impenetrável. Numa noite, ao voltar exausta de um evento, Isabela desabou no sofá. Rafael colocou uma taça de vinho à sua frente. Você foi perfeita hoje. Não sou atriz, respondeu ela, quase sem forças. Não precisa ser, só precisa ser você. Isso já basta. A frase inesperada desarmou seu coração. E naquela noite, pela primeira vez, Isabela não trancou a porta. Quando Rafael entrou, não precisaram de contrato para justificar o momento em que se buscaram. Na manhã seguinte, a luz de São Paulo inundava o quarto. Isabela despertou nos braços dele. Dormia pesado, o rosto relaxado, vulnerável. Pela primeira vez, ela o viu não como máquina implacável, mas como homem. Sussurrou para si mesma. O que estou fazendo? Não havia resposta, apenas o coração acelerado e a sensação de mergulhar cada vez mais fundo num labirinto sem saída. Na segunda-feira, levantou cedo. Rafael já havia saído, deixando um bilhete na mesinha. Vai arrasar hoje. Estou orgulhoso de você. R. O traço firme, seco, paradoxalmente arrancou dela um sorriso. Vestiu-se sóbria. Blazer azul marinho, calça preta, coque elegante. Fitando o espelho, disse a si mesma: você não é apenas esposa contratada. Você é arquiteta. Você é capaz. O prédio da Montenegro Incorporações, na Faria Lima, impunha-se como símbolo do poder paulistano. Ao atravessar o saguão envidraçado, Isabela sentiu o coração apertar. Não era mais filha de um empresário falido de Juiz de Fora. Agora entrava num mundo implacável, onde cada olhar pesava como lâmina. Foi recebida por Mariana Azevedo, arquiteta experiente de 40 anos. Bem-vinda, Isabela. O Rafael falou muito de você. O tom caloroso a tranquilizou. Percorreram o escritório aberto, dezenas de funcionários diante das telas. Isabela captou os cochichos. É a esposa nova do chefe. Será que entende mesmo de arquitetura ou só está aqui por causa dele? Manteve a postura ereta, ignorando. Sabia que teria de provar-se pelo talento, não pelo sobrenome Montenegro. Na sala de reuniões, Mariana abriu os projetos. O terreno fica em Cidade Tiradentes. 15.000 unidades em 5 anos. É ambicioso. Isabela analisou os desenhos. Prédios cinzentos, pouca área verde, nenhum comércio. Pegou o lápis e redesenhou rápido, acrescentando escolas, praças, mercado. Temos que pensar em comunidade, não só em blocos de concreto. Mariana arqueou a sobrancelha, depois sorriu. Gostei. Era exatamente o que faltava.
À tarde, Rafael apareceu de surpresa. Seu terno cinza imponente silenciou a sala. Todos se levantaram, menos Isabela, que continuou rabiscando. Como está indo o primeiro dia? Perguntou ele. Em tom público, ela ergueu o esboço. Estou redesenhando a distribuição. Assim os moradores terão acesso a serviços básicos. Ele examinou. Sério. 1 minuto de tensão. Então, levantou os olhos. Brilhante. É exatamente isso que eu queria. Trabalhem com as ideias dela. A sala voltou ao trabalho, entre olhares de surpresa e incômodo. Mas o coração de Isabela pulsava forte. Rafael não só a protegera, ele reconhecera publicamente o seu valor. Quando a reunião terminou, ele se aproximou, inclinando-se apenas para ela ouvir. Eu disse que você ia arrasar. O rosto dela corou. Fingiu arrumar papéis para disfarçar. Nos dias seguintes, Isabela mergulhou no projeto. Entrevistas com assistentes sociais, visitas ao local, longas noites de desenho. Voltava exausta, mas viva como há muito não se sentia. Percebia que não era só um casamento de fachada. Era também uma chance de se reinventar. Certa noite, espalhada sobre a mesa de jantar com plantas e rascunhos, viu Rafael se aproximar. Ele trouxe 2 taças de vinho. Sentou-se diante dela. Você não sabe parar, não é? Disse, entre repreensão e admiração. E você? Devolveu ela. Vive no escritório. Ela era o baixo. Talvez seja por isso que eu precise de você aqui. Para me lembrar que trabalho também pode ter propósito. Ficaram em silêncio, olhando-se sob a luz amarela refletida nos desenhos. Rafael, ela hesitou. Por que eu? Você podia ter escolhido qualquer mulher. Por que arriscar tudo num casamento comigo? Ele girou a taça, olhar distante. Porque você não me pediu nada além de respeito. E porque, talvez no fundo, eu soubesse que você ia mudar tudo. O coração de Isabela vacilou. A simplicidade da resposta atravessou as muralhas de gelo que ela própria erguera. Naquela noite, sentados diante das luzes infinitas de São Paulo, Rafael pousou a mão sobre a dela. Nenhuma cláusula previa esse gesto, nenhum contrato exigia, e Isabela não a retirou. Foi então que compreendeu a verdade mais perigosa. Começava a desejar muito mais do que o papel prometia. E se seguisse o coração, o preço poderia ser maior que aqueles 42 milhões. Uma semana após iniciar oficialmente no trabalho, Isabela já se habituara ao novo ritmo. Sair cedo do penthouse com Rafael, enfrentar as reuniões na Faria Lima, visitar Cidade Tiradentes à tarde e, à noite, levar projetos para casa. Mas por mais profissional que se esforçasse para ser, os olhares dos colegas continuavam como lâminas invisíveis cravadas em suas costas. Na sala de reuniões do 22 grau andar, o ar era denso. No telão, o plano diretor das 15.000 unidades, Mariana Azevedo, conduzia a apresentação, até chamar Isabela para expor suas melhorias. O coração dela acelerava, mas os olhos brilhavam. Explicou sobre criar pequenos núcleos comunitários em vez de uma praça central gigantesca. Destacou a importância de mercados locais, escolas, postos de saúde. Ao falar em sustentabilidade, propôs um sistema de captação de água da chuva. Alguns assentiram. Outros exibiram sorrisos céticos. Quando terminou, o engenheiro Paulo pigarreou. Com todo o respeito, Senhora Montenegro enfatizou o sobrenome com ironia. Suas ideias parecem bonitas no papel, mas custam caro. Quem vai pagar? O governo não aprovará um orçamento inflado. Risadinhas ecoaram no canto. As faces de Isabela ardiam, mas ela manteve a calma. O custo inicial aumenta, sim, mas a longo prazo reduz manutenção e melhora a qualidade de vida. Moradores satisfeitos não abandonam seus lares, não entram com processos. É investimento. A sala murmurou. Paulo ia retrucar, quando Rafael falou pela primeira vez. De sua cadeira na cabeceira, lançou-lhe um olhar cortante. Você está questionando a lógica, ou apenas quem a apresentou? Silêncio. Paulo abaixou a cabeça, constrangido. Não foi isso que quis dizer, senhor Montenegro. Ótimo. Rafael fechou a pasta. Então seguimos com a proposta da Isabela. Quero números concretos na próxima reunião. Uma arrepio percorreu a espinha de Isabela. Ele a defendera publicamente, sem disfarces. Mas agora cada acerto ou fracasso do projeto
carregaria seu nome. Não havia volta. À noite, no jantar, Isabela permaneceu calada. Rafael a observou, sorvendo vinho. Está com raiva de mim? Não. Ela pousou o talher. Mas não precisava me defender daquele jeito. Agora todos vão pensar que só estou aqui porque sou sua esposa. Ele se recostou, olhar enigmático. E você não está? As palavras a atingiram como soco. Sim, se não fosse esposa dele, não estaria ali. Mas não aceitava ser subestimada. Estou aqui porque sou boa no que faço. Se não acredita nisso, por que me trouxe? Rafael se levantou, inclinou-se sobre ela e sussurrou. Eu acredito em você mais do que em qualquer um naquela sala. Mas nos negócios não basta ser boa. É preciso mostrar os dentes. Isabela viu dureza em seus olhos, mas também confiança. Nos dias seguintes, mergulhou no trabalho. Visitou comunidades, conversou com famílias em casas precárias. Uma menina puxou-lhe a manga. Tia, vai ter parquinho aqui? A ingenuidade fez seus olhos marejarem. Jurou transformar o projeto em um lar, não apenas em prédios. A imprensa logo noticiava a jovem esposa arquiteta do bilionário Montenegro. Alguns artigos exaltavam, outros acusavam. Nepotismo, competência ou privilégio. As manchetes aferiam. Não queria ser vista como oportunista. Uma noite, jogou uma revista sobre a mesa diante de Rafael. Vê? Para eles nunca vou ser suficiente. Ele mal olhou. Deixe que falem. O que importa é o resultado. Ou você os cala com trabalho, ou continua dando importância demais para a fofoca. Fácil para você. Você já tem poder. Eu não. Ele segurou seu queixo, obrigando-a a encará-lo. Então conquiste, e eu estarei ao seu lado em cada passo. Naquele instante, Isabela não o viu como tirano, mas como aliado. Assentiu, lágrimas escorrendo junto com nova determinação. Naquela noite não fechou a porta entre seus quartos. Quando Rafael a envolveu e murmurou, você é mais forte do que pensa, ela soube que o papel já não definia mais o que havia entre eles. Logo, fotos e manchetes sobre a jovem esposa do bilionário explodiram nas redes. Casamento relâmpago. Amor ou estratégia? Arquiteta ou aproveitadora? Cada vez que lia, o estômago se revirava. No escritório, ouviu cochichos. Ela nunca teria chegado aqui sozinha. Numa quinta-feira, entrou numa reunião com investidores internacionais. Vidros reluzentes, ternos escuros, olhares calculistas. Rafael, imóvel na cabeceira. Quando chegou sua vez, Isabela levantou-se. Nosso objetivo não é apenas construir prédios, mas criar comunidades sustentáveis. Isso garante longevidade ao investimento e reduz riscos sociais. Um americano grisalho franziu o senho. Soa idealista. Onde está o retorno financeiro? O coração dela batia forte, mas abriu o slide com firmeza. O custo inicial aumenta 12%, mas o valor agregado em médio prazo sobe até 25% acima do mercado, graças à qualidade de vida. Famílias satisfeitas criam raízes. Isso gera estabilidade e retorno contínuo. Silêncio. Então, uma voz feminina ecoou do fundo. Interessante. Isabela virou-se. Uma mulher de lábios vermelhos e olhar afiado, Camila Duarte, sócia minoritária e ex-namorada de Rafael. Ela sorriu enigmática. Mas será que essa visão vem de uma arquiteta competente ou apenas da esposa tentando provar valor? A facada gelada congelou a sala. Todos os olhos recaíram sobre Isabela. Ela suava, mas ergueu o queixo. Vem de alguém que estudou urbanismo social, premiada em nível nacional. O sobrenome Montenegro não escreve meus relatórios. Eu escrevo. Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Camila. Antes que respondesse, Rafael interveio. Voz grave e cortante. Basta. As propostas da Isabela serão implementadas. Quem duvidar, que traga números melhores. Até lá, decisão tomada. Ninguém ousou contestar. Mas Isabela sabia. Camila não desistiria. À noite, contemplava a cidade pela vidraça quando Rafael se aproximou. Você foi incrível hoje. Ela te conhece, murmurou Isabela. Camila, é sua ex, não é? Ele suspirou, sentando-se. Foi. Há anos. Não significa nada agora, mas significa para ela. Vai tentar me destruir. O olhar dele escureceu. Quem tocar em você, toca em mim.
E ninguém sobrevive a isso. Um arrepio percorreu Isabela. Não era só proteção, era aviso. Rafael Montenegro não aceitava perder. Ainda assim, havia momentos de ternura inesperada. Numa noite simples, diante de arroz, feijão e bife acebolado, ela riu. Você poderia ter chefes franceses todos os dias, e estamos aqui com arroz e feijão. Ele a fitou, olhos suavizados. Porque com você, até arroz e feijão tem gosto de banquete. A sinceridade a comoveu. Percebeu que, sob a frieza, Rafael também sabia amar de forma dura, porém real. Uma semana depois, visitando novamente Cidade Tiradentes, um garoto agarrou suas pernas. Tia, vai ter campinho de futebol, né? Isabela se ajoelhou, acariciando-lhe a cabeça. Vai sim, bem bonito. De longe, Rafael a observava. Ao sol da tarde, Isabela sorria entre o povo simples, olhos brilhando. Sentiu o coração falhar um compasso. Pensara que aquele casamento era só bilhete para a herança. Agora percebia. O medo maior não era perder o dinheiro, mas perder lá. No carro de volta, pegou a mão dela. Isabela se surpreendeu, mas não a retirou. Permaneceram em silêncio, a cidade iluminando-se ao redor. Isabela sabia. A estrada à frente seria tempestuosa, mas também sabia que o coração já traía a razão. Não lutava apenas para salvar sua família. Lutava para segurar um amor que jamais acreditara nascer de um contrato frio. Na sexta-feira à noite, Isabela se sentava diante do espelho do quarto no penthouse, as mãos trêmulas enquanto a maquiadora traçava o último delineado em seus olhos. Seria sua primeira vez num baile de gala da elite paulistana, um evento ao qual Rafael a obrigara a acompanhá-lo. O vestido vermelho profundo moldava cada curva, com as costas abertas até a cintura. Ao se levantar, quase não reconheceu a mulher refletida. Já não era a garota de Juiz de Fora de jeans gastos, mas uma figura sofisticada, pronta para enfrentar o mundo dos poderosos. A porta se abriu. Rafael surgiu num smoking preto impecável, gravata borboleta perfeitamente ajustada. Parou, observando-a por alguns segundos, o olhar escurecido. Está, Linda disse baixo, a voz mais rouca que o habitual. As faces de Isabela arderam, mas ela disfarçou com um meio sorriso. Só espero não tropeçar de salto. Ele se aproximou, oferecendo a mão. Se tropeçar, eu seguro você. Entraram juntos no salão iluminado do Palácio Tangará. Música suave, taças de cristal tilintando, risos de quem nascera no luxo. Assim que Rafael apareceu, cabeças se voltaram, cumprimentos e sorrisos se multiplicaram. Isabela se sentiu cercada. Sussurros cortavam como facas. É a nova esposa, tão jovem. Quanto tempo vai durar? Rafael inclinou-se ao ouvido dela. Ignore, apenas sorria. Ela obedeceu, braço entrelaçado ao dele, mas o coração disparava. Nunca pertencera àquele mundo. Então surgiu Camila Duarte. No vestido preto cintilante, lábios vermelhos, atravessou o salão como rainha. Rafael. Sorriu gélida, voltando-se para Isabela. E esta deve ser a famosa esposa contratada. O ar congelou. Alguns convidados taparam a boca, ávidos pelo espetáculo. Isabela respirou fundo, sustentando o olhar da rival. Boa noite, Camila. Um prazer conhecer alguém que gosta tanto de falar de mim sem me conhecer. Risos contidos ecoaram. Camila hesitou, mas retomou a pose. Vamos ver quanto tempo você aguenta nesse mundo. Rafael apertou a mão de Isabela, a voz cortante. Camila, cuidado com o que diz. Ela deu de ombros e se afastou, deixando tensão no ar. Isabela tremia por dentro, mas também saboreava a vitória. No carro de volta, ficou em silêncio, olhando as luzes da cidade. Rafael quebrou a quietude. Você foi corajosa hoje. Só não queria que pensassem que podem me pisar. Eles nunca vão, não enquanto eu estiver ao seu lado. As palavras ressoaram em sua mente por toda a noite. Na manhã seguinte, os jornais estamparam a foto dos três. Esposa de Rafael Montenegro enfrenta ex em gala. Triângulo perigoso? Isabela arremessou o jornal sobre a mesa. Vão transformar tudo em circo. Rafael, sereno, ergueu a xícara de café. Deixa. Quanto mais falam, mais atenção ao projeto. Use isso a seu favor. E eu? Minha vida? Não sou manchete de revista.
Ele pousou a xícara, aproximou-se e segurou-lhe o queixo, obrigando-a a encarar-lhe os olhos ardentes. Você não é Manchete, você é minha esposa, e vai aprender a viver nesse mundo comigo. O olhar intenso a desarmou. Quando ele roçou os lábios nos dela, Isabela não resistiu. O beijo foi mais doce, mais verdadeiro, dissolvendo a fronteira entre contrato e sentimento. No dia seguinte, ao chegar à empresa de blazer azul claro, percebeu os olhares fixos. Todos já haviam lido a notícia. Mariana tentou aliviar no elevador. Não liga, Isa. Essas matérias passam rápido. Queria acreditar, mas sinto que vivo numa vitrine. Na reunião, o clima ficou pesado. Camila sentou-se à mesa, sorrindo como se fosse dona do lugar. Bom dia, disse, com falsa naturalidade. Rafael Frio. Camila, não me lembro de tê-la convidado. Schultz é minoritária. Tenho direito de acompanhar. Isabela mergulhou nos papéis, tentando ignorar. Mas quando começou sua apresentação, Camila a interrompeu. Interessante, mas alguém com tão pouca experiência deveria liderar um projeto bilionário? O silêncio caiu. Isabela pousou a caneta, ergueu a cabeça. Experiência não se mede só em anos de carteira assinada. Mede-se em resultados. Quer ver os meus? Estão no portfólio, nos prêmios e no impacto que este projeto já tem na comunidade. Rafael reclinou-se, esboçando um sorriso. Não a defendeu. Deixou que brilhasse sozinha, e ela brilhou. Ao sair da sala, ele tocou de leve suas costas. Muito bem. Hoje você não precisou de mim. O elogio aqueceu mais que qualquer abraço, mas a tempestade não cessou. À noite, Camila apareceu em um talk show, falando sobre corrupção em projetos públicos e insinuando pessoas sem preparo técnico comandando obras bilionárias. Não citou nomes, não precisava. Isabela desligou a TV com as mãos trêmulas. Ela vai destruir minha credibilidade. Rafael apagou o aparelho virando-se para ela. Deixe comigo. No dia seguinte, convocou uma coletiva de imprensa surpresa. Diante de dezenas de repórteres, declarou: minha esposa não está aqui por acaso. Ela é a responsável por mudanças estruturais que tornaram nosso projeto modelo nacional. Quem duvidar, que vá ao canteiro de obras e veja os resultados. Um burburinho percorreu a sala. Rafael não apenas a defendeu, expôs ao mundo sua competência. Ao deixarem o local, Isabela sussurrou. Você não precisava se expor assim. Ele parou, fixando os olhos nela. Preciso sim, porque não vou deixar ninguém diminuir a mulher que amo. O coração de Isabela perdeu o compasso. Procurou algum sinal de fingimento, mas não havia máscara possível naquele olhar. Naquela noite, sozinha na varanda, contemplava São Paulo em luzes quando Rafael a abraçou por trás, o queixo repousando em seu ombro. Você não precisa ter medo, murmurou. Enquanto eu existir, nada vai te derrubar. As lágrimas escorreram, não de medo, mas de uma certeza. Aquele casamento havia deixado de ser contrato, transformara-se em amor verdadeiro. O céu de São Paulo estava pesado de nuvens cinzentas quando Isabela desceu do carro no canteiro de obras em Cidade Tiradentes. O vento carregava poeira, mas ela mal percebia. As primeiras estruturas de concreto já se erguiam, porém, em vez de orgulho, sentia um aperto inquietante no peito. Mariana correu até ela, o rosto tenso. Isa, temos um problema. O fornecedor de aço atrasou a entrega. Sem isso, a fundação do Bloco 3 vai parar. Isabela franziu a testa. Mas o contrato garante prazo. Eles alegam reajuste de preços. Querem rever o valor. Isabela apertou os projetos nas mãos. Não era só atraso, era um golpe contra a credibilidade. Na reunião de emergência na sede, Rafael presidia a mesa, os dedos entrelaçados, o olhar afiado como lâmina. Eles quebraram o contrato. Vamos processar. Processo leva tempo, Isabela interveio. Enquanto isso, a obra para. E quem sofre são as famílias que esperam. A sala silenciou. Os diretores se entreolharam. Rafael voltou-se para ela. Então o que sugere? Isabela respirou fundo. Renegociar. Aceitar um aumento dentro de limites razoáveis, mas exigir entrega imediata. Melhor perder margem do que comprometer todo o cronograma. Alguns executivos balançaram a cabeça. Isso é fraqueza. Vai abrir precedente. Rafael permaneceu em silêncio, observando-a com intensidade. Isabela sentiu o coração disparar.
Ele a estava testando ou confiando. Pofim, Rafael assentiu. Façam como a Isabela sugeriu. Quero acordo assinado em 48 horas. O choque pairou no ar. Ninguém ousou contestar. Quando ficaram a sós, Isabela murmurou. Você arriscou a credibilidade da empresa só porque eu falei. Rafael se aproximou, os olhos brilhando sob a luz amarela. Não, eu arrisquei porque confio em você. As palavras a deixaram sem voz, mas a confiança seria logo provada. 3 dias depois, as manchetes explodiram. Escândalo em cidade Tiradentes. Superfaturamento no contrato de aço. Os jornais acusavam a Montenegro Incorporações de aceitar preços inflacionados, prejudicando investidores. A foto de Isabela ilustrava a capa. Decisão da jovem esposa teria custado milhões à construtora. O chão sumiu sob seus pés. Nas redes sociais, insultos pipocavam. Menina mimada brincando de arquiteta. Rafael só deixa porque está apaixonado. Trêmula em seu escritório, a porta se abriu. Camila entrou, salto alto marcando o ritmo no piso. Parabéns, querida. Conseguiu ser capa de todos os jornais. Isabela cerrou os lábios. Foi você que armou isso, não foi? Camila deu de ombros, o sorriso cruel. Não preciso. Você mesma cavou a própria cova. As palavras cortaram como faca. Naquela noite, quando Rafael voltou, Isabela o enfrentou. A voz quebrada. Talvez eles estejam certos. Talvez eu esteja destruindo tudo. Rafael segurou seus ombros. Olhe para mim. Você acha que eu seria idiota a ponto de entregar minha empresa e minha herança a alguém incapaz? As lágrimas rolaram pelo rosto dela. Mas e se eu falhar? Ele a puxou para o peito, a voz firme ao ouvido. Então falhamos juntos, mas nunca deixarei que digam que você não é suficiente. No abraço dele, Isabela sentiu uma força inédita, como se pudesse enfrentar qualquer tempestade. Mas o vendaval só crescia. 2 dias depois, o maior jornal de São Paulo publicou uma investigação de 10 páginas. Montenegro e o escândalo do aço. Corrupção ou incompetência? A foto de Isabela estampava a capa, retirada de uma coletiva, como se fosse prova de acusação. Seu celular não parava. Jornalistas conhecidos de Juiz de Fora, a mãe em pânico. Filha, o que dizem na TV é verdade? Não, mãe. Não é. Mas eles querem que pareça. Na empresa, caos. Acionistas exigiam reunião urgente, ações oscilavam. Mariana entrou em sua sala, aflita. Isa, eles estão pedindo sua saída do projeto. Dizem que sua imagem virou risco. Querem que eu renuncie? Isso. Se ser, talvez a imprensa acalme. Na reunião, o veterano Furtado bateu na mesa. O projeto já custa caro demais. Agora, com a imprensa contra, não podemos manter uma novata na liderança. Exigimos a saída da senhora Isabela Montenegro. O peito dela se apertou. Ia falar, mas Rafael se ergueu primeiro, voz ressoando como trovão. Não. Ninguém aqui decide quem fica ou sai além de mim. Isabela não vai a lugar nenhum. Mas Rafael, isso é irracional. Ela virou alvo. Então que ataquem a mim, porque este projeto leva o meu nome. Se ela sair, eu saio também. O choque calou a sala. No corredor, Isabela andava ao lado dele, os olhos marejados. Você não precisava. Está arriscando tudo. Ele apertou sua mão, encarando-a. Entenda, você não está aqui porque é minha esposa. Está porque é a melhor para esse projeto. Se eles não veem, problema deles. Eu vejo. Isabela desabou em lágrimas, abraçando-o com toda a alma. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente protegida. Mas Camila não pararia. Numa noite, enquanto Rafael estava em reunião, Isabela recebeu uma mensagem anônima. Vá ao café na Paulista às 21 horas. Tenho provas de que Rafael esconde algo de você. Recitou. Queria ignorar, mas a dúvida corroía. Foi. Lá estava Camila, à espera, sorriso venenoso. Você acha que conhece Rafael? Ele não contou que herdará tudo apenas se permanecer casado? Você é só uma peça do jogo. Isabela segurou firme a xícara. Eu sei do contrato. Camila riu alto. Então também sabe que o amor dele é mentira. Quando acabar, ele vai te descartar. As palavras caíram sobre Isabela como pedras. Levantou-se e saiu,
mas a sombra da dúvida ficou presa em seu peito. À noite, viu Rafael chegar, exausto, tirando o paletó. Quis perguntar, gritar. É verdade? Sou apenas parte de um plano? Mas não conseguiu. Ele a envolveu, beijou-lhe a testa. Tudo vai ficar bem. Isa. Ela fechou os olhos, entregando-se ao calor dele. Mas a pergunta ecoava, sem resposta. Lá fora, a chuva castigava São Paulo, trovões rasgando o céu. E Isabela compreendeu. A verdadeira tempestade estava apenas começando. A chuva insistente caía sobre São Paulo há dias, refletindo o estado de espírito de Isabela. Todas as manhãs, ao atravessar a entrada envidraçada da torre na Avenida Faria Lima, sentia os olhares pesados, funcionários desconfiados, jornalistas famintos, microfones e câmeras apontados para o seu rosto. Senhora Montenegro, a senhora é responsável pelo escândalo do aço? Vai renunciar ao cargo de diretora? Seu casamento com Rafael é fachada? Ela abaixava a cabeça e acelerava o passo, o coração latejando como se cada palavra fosse uma facada. No escritório, Mariana largou sobre a mesa os jornais do dia. A manchete gritava em vermelho. Jovem esposa de bilionário arruína o projeto social mais ambicioso de São Paulo. Isabela fechou os olhos, respirando fundo. Se eu fugir agora, eles vencem. Mariana apertou-lhe a mão. Então lute, Isa. Mostre que você é mais do que um sobrenome. Naquela tarde, Rafael convocou toda a diretoria. A sala, iluminada por luz fria, parecia uma arena. Os ataques estão saindo de controle, disse. A voz grave. Precisamos de resposta oficial. Um diretor se atreveu. A melhor resposta é afastar Isabela do projeto. Antes que ela reagisse, Rafael trovejou. Ela não vai sair. O silêncio foi imediato. Mas Isabela não queria mais se esconder atrás dele. Levantou-se, os olhos flamejando. Deixe-me falar. E falou. Com firmeza inesperada, reconheceu as dúvidas, encarou as críticas, exibiu números, gráficos, projeções. Superfaturamento? Não. Negociação estratégica para evitar atrasos que custariam o triplo. Incompetência? Olhem os dados. Em 5 anos, este será modelo de urbanismo social no país. O salão ficou mudo. Rafael a observava, o olhar duro, mas cheio de orgulho. Quando todos saíram, aproximou-se dela. Você foi brilhante. Isabela suspirou. Eu não quero viver à sombra do seu nome, Rafael. Quero vencer por mim. Ele ergueu-lhe o queixo, os olhos suavizados. E hoje você provou que pode. Sozinha. Naquela noite, diante da janela encharcada, Isabela sentiu dentro de si uma chama acesa. Já não era apenas a esposa de um contrato. Era uma guerreira. 3 dias depois, um novo terremoto. Os noticiários exibiam documentos supostamente provando que Isabela recebera propina de fornecedores em troca de contratos superfaturados. Sua foto, sorrindo a crianças no canteiro de obras, estampava a tela sob o título Corrupção? Não, não é verdade, murmurou, derrubando um copo das mãos. Mensagens e chamadas explodiam no celular. Hashtags pediam sua renúncia até a investigação criminal. A porta do penthouse se abriu. Rafael entrou, sombrio, e jogou uma pasta sobre a mesa. Vazaram contratos adulterados. Com sua assinatura falsificada, Isabela empalideceu. Mas parecem reais. Camila Rosnuele. Só pode ser ela. Quer destruir você e o projeto. Isabela desabou na cadeira, lágrimas escorrendo. Eles nunca vão acreditar em mim. Sou apenas a esposa jovem do bilionário. Para eles, é a história perfeita, a mulher ambiciosa que corrompe tudo. Rafael ajoelhou-se, ergueu-lhe o rosto. Olhei para mim. Eu acredito, e vou provar que é falso. Mas e os acionistas? E sua empresa? Você pode perder tudo. De que serve tudo se eu perder você? As defesas de Isabela ruíram. Diante dela, não estava o marido contratual, nem o empresário implacável. Estava um homem entregando o coração. No dia seguinte, uma coletiva de imprensa lotava de câmeras e flashes. Isabela, ao lado dele, tremia. Rafael subiu ao púlpito. Essas acusações são falsas. Documentos adulterados foram plantados para sabotar o projeto e nossa família. Já acionamos a justiça. Isabela é vítima, não culpada. Um repórter gritou, e se for verdade,
Vai se divorciar para salvar a empresa? Rafael olhou fixo para as câmeras. Firme. Jamais. Se quiserem me derrubar, terão que derrubar nós dois, porque ela é minha esposa e é o amor da minha vida. O salão inteiro silenciou. Isabela, com lágrimas nos olhos, sabia. Rafael havia apostado seu império inteiro na confiança por ela. Naquela noite, de volta ao penthouse, Isabela o beijou como nunca. Não havia contrato, nem encenação. Só o fogo que crescia entre eles. Eu te amo, sussurrou, entre respirações ofegantes. Mesmo que tudo desabe, Rafael a apertou nos braços. Então que o mundo desabe. Enquanto eu tiver você, reconstruo do zero. A chuva castigava as janelas da cidade. Mas no interior daquele abraço, Isabela compreendeu. O amor verdadeiro não nasce da calma, é forjado no fogo da tempestade. Na manhã seguinte à coletiva que abalara o país, São Paulo despertou em polvorosa. Rafael Montenegro havia declarado diante de todos que Isabela era o amor da minha vida. Manchetes pipocavam. Bilionário desafia acionistas para defender esposa. Alguns jornais exaltavam sua coragem, mas a maioria chamava aquilo de prova de que Rafael perdera a razão por amor. No escritório, cada passo ecoava como martelada. Mariana trouxe um maço de papéis. Isa, a comissão de ética do governo, abriu investigação oficial. Querem ouvir você. Isabela respirou fundo. Então vou falar. Não precisa. Rafael entrou, o rosto rígido como aço. Eu assumo. Você não vai se expor. Isabela ergueu-se, os olhos firmes. Não. Se eu me esconder, parecerá culpa. Preciso mostrar quem eu sou. Preciso olhar nos olhos deles. O silêncio caiu. Rafael a encarou longamente, até enfim ceder com um aceno. Então eu estarei ao seu lado. 3 dias depois, a audiência pública lotou a Assembleia Legislativa. Jornalistas, políticos, acionistas, câmeras por toda parte. Do lado de fora, manifestantes gritavam: Isabela fora, contra deixem-na trabalhar. De taior branco impecável e cabelo preso, Isabela caminhava de mãos dadas com Rafael, que transmitia-lhe força. Senhora Isabela Montenegro, a senhora é acusada de envolvimento em superfaturamento. Tem a palavra para sua defesa. Os flashes dispararam como tiros. O peso do momento recaiu sobre ela. Mas Isabela inspirou fundo e falou: Senhores, não vim aqui me esconder atrás do sobrenome Montenegro. Vim como arquiteta, cidadã, filha de uma família que conhece a dureza da vida. O que veem nos jornais é manipulação, mas números e vidas transformadas não mentem. Conectou o laptop ao telão. Imagens de crianças sorrindo em terrenos baldios que se tornariam praças, mulheres falando da esperança de um lar digno. Essas pessoas não ligam para manchetes, querem dignidade. E é por isso que estou aqui. Não por dinheiro, não por poder, mas porque acredito que a arquitetura pode mudar destinos. E não vou desistir. Murmúrios tomaram o salão. Alguns políticos assentiam. Jornalistas frenéticos anotavam. Rafael a olhava com um orgulho ardente. Ao final, cercada por repórteres, Isabela não se escondeu atrás do marido. Fitou as câmeras. Podem me chamar do que quiserem, mas lembrem-se, meu trabalho fala mais alto que fofoca. No final, o projeto vai provar quem eu sou. A fala correu o país. Nas redes, Força Isabela rivalizava com Fora Isabela. Pela primeira vez, a opinião pública estava dividida em pé de igualdade. Naquela noite, no terraço do penthouse, Isabela sorvia vinho olhando a cidade molhada de luzes. Rafael chegou, pôs-lhe um casaco nos ombros. Você foi magnífica. Ela sorriu cansada. Cansei de ser vista como sombra sua. Hoje, acho que me viram como eu mesma. Rafael segurou-lhe a mão. Você nunca foi minha sombra. Você é minha luz. As lágrimas vieram quentes. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo que a chama em seu peito nunca estivera tão viva. 2 dias depois, a mídia continuava em ebulição. Uns chamavam Isabela de a nova voz da habitação social, outros a ridicularizavam. A atriz perfeita, lágrimas ensaiadas. No escritório, Isabela lia as manchetes sensacionalistas, sufocada pela injustiça. Rafael entrou, a camisa marcada pela chuva. O conselho de investidores ainda está dividido. Metade quer manter o projeto,
Metade acha arriscado continuar com você à frente. Então me tire, Rafael. As palavras doeram nela própria. Salve o projeto, mesmo que eu precise sair. Ele bateu a pasta na mesa, olhos flamejantes. Nunca. Se você sair, o projeto perde a alma. Eu não negocio sua dignidade. Ela chorou comovida. Mas nesse instante Mariana entrou apressada com um tablet nas mãos. Isa, você precisa ver isso. Um vídeo viralizava. Imagem granulada, som manipulado. Mostrava Isabela num café com Camila, a voz distorcida dizendo: eu sabia do contrato, estou usando isso a meu favor. Isso é mentira. Isabela gritou, pálida. Ela editou, cortou, mas já está em toda parte. Estão dizendo que você confessou manipular casamento e projeto, murmurou Mariana. O chão sumiu sob os pés de Isabela. Rafael apertou-lhe os ombros. Voz de aço. Vamos processar Camila. Vou usar cada recurso legal para destruí-la. E o público? Isabela soluçou. Eles não esperam provas. Eles acreditam no que querem. Rafael ficou em silêncio, depois a envolveu no peito. Então vamos mostrar algo mais forte que provas. O quê? Ele a fitou, os olhos em chamas. A verdade da nossa vida. Não de contratos, não de manchetes. A verdade do que somos um para o outro. O coração de Isabela disparou. Rafael não parecia mais um magnata frio, mas um homem disposto a incendiar o mundo para protegê-la. Naquela noite, sob a chuva pesada, eles se abraçaram na varanda. E se tudo isso acabar com sua empresa, com sua herança? Sussurrou Isabela. Ela abriu-lhe os lábios. Lento. Empresa. Herança. Eu posso reconstruir, mas você, só existe uma. E não vou perder. Isabela chorou nos braços dele. Pela primeira vez, disse com voz trêmula, mas firme: eu confio em você. Até o fim, Rafael fechou os olhos, segurando-a como se gravasse aquelas palavras na alma. Lá fora, São Paulo rugia em meio à tempestade de boatos. Mas naquela sacada, iluminados pela cidade em chamas, eles eram uma única chama impossível de apagar. Durante uma semana inteira, São Paulo não falava de outra coisa. Na TV, no rádio, na internet, o rosto de Isabela estampado sob a palavra mentirosa. Em frente à sede da Montenegro Incorporações, uma multidão de jornalistas e manifestantes acampava dia e noite. Placas erguidas gritavam: chega de corrupção! Isabela fora! O barulho de tambores, apitos e gritos atravessava as janelas de vidro como se quisesse quebrar o ânimo de quem estava dentro. Na sala de reuniões do 22 grau andar, o caos explodia. O veterano Furtado bateu a mão na mesa. Rafael, isso é insustentável. A imagem da sua esposa virou veneno para os negócios. Exigimos o afastamento imediato dela. Ou você atira, ou perderá metade dos investidores. Isabela, pálida, permanecia no fim da mesa, os punhos cerrados. Antes que pudesse reagir, Rafael se ergueu, o olhar cortante: prefiro perder todos os investidores do que perder minha esposa. Quem não quiser continuar, a porta está aberta. A sala mergulhou em tumulto. Alguns saíram furiosos, outros cochichavam inseguros. À noite, o penthouse parecia sitiado. Da varanda alta, Isabela via flashes incessantes dos fotógrafos na rua, o rugido dos protestos subindo como ondas. Sentia-se prisioneira. Rafael surgiu, o celular colado ao ouvido. Reforcem a segurança. Ninguém entra sem autorização. Ao desligar, aproximou-se dela. Você está segura. Ninguém vai te tocar. Mas a que preço, Rafael? Ela chorou. Sua empresa está desmoronando. Tudo por minha causa. Ele ergueu-lhe o rosto. Não, Isa. Eles é que estão errados. Você é a única coisa certa na minha vida. O celular vibrou novamente. Rafael leu a mensagem, a expressão endurecendo. É Camila. Vai se encontrar com um jornalista. Diz que tem mais provas. Se soltar algo pior, pode virar investigação criminal de verdade. O que vamos fazer? Isabela murmurou, trêmula. Enfrentar. Mas desta vez, não sozinhos. No dia seguinte, uma equipe de detetives e peritos digitais analisava o vídeo. Foi manipulado, explicou um técnico, apontando rastros de edição. Temos como provar falsificação. Rafael assentiu, mas o senho permaneceu fechado.
Precisamos de algo mais forte. Algo que não apenas inocente Isabela, mas destrua Camila de vez. Horas depois, no caminho de volta ao prédio, o carro foi cercado por manifestantes. Gritos, pedras contra os vidros. Uma rachadura estourou o para-brisa. Isabela gritou, agarrando-se ao braço dele. Só quando os seguranças dispersaram a multidão e o carro arrancou, ela pôde respirar, mas o medo persistiu. No apartamento, ela caiu no sofá. Isso não é mais sobre reputação. É perigoso. Rafael a abraçou. Eu sei. Por isso não vai sair sozinha nem um minuto. E se não resistirmos? Sussurrou. E se destruírem tudo? Ela beijou-lhe a testa. Então recomeçamos do zero. Prefiro uma casa simples com você do que um palácio sem você. As lágrimas correram. Naquele instante, ela soube que já não era apenas a batalha dele, era a deles. Na sexta à noite, um e-mail anônimo explodiu na imprensa. Anexos revelavam o contrato de casamento. Cada cláusula, cada cifra, a palavra compensação, nua e crua. As manchetes dispararam. Casamento de conveniência. Talk shows dissecavam as páginas, chamando Isabela de atriz fria e Rafael de herdeiro desesperado. No penthouse, Isabela tremia diante da TV. Eles sabem tudo. Rafael desligou a tela. Deixe que falem. Não vão destruir o que construímos. Mas o contrato existe, ela gritou. Quem vai acreditar no nosso amor agora? Ele pousou as mãos firmes em seus ombros. Eu acredito. E isso basta. Na manhã seguinte, a fúria cresceu. Manifestantes atiraram bombas de fumaça no saguão. A polícia ergueu barreiras. As ações da empresa despencaram. Na reunião emergencial, acionistas urravam. Rafael, divórcio imediato. É a única saída. Anuncie hoje mesmo. Isabela, dilacerada, esperava sua resposta. Mas Rafael ergueu-se, a voz ecoando como trovão. Não entenderam ainda. Eu não negocio minha esposa. Nem por bilhões, nem por todo o Império Montenegro. Alguns saíram cuspindo ódio. Restou apenas o som da chuva nos vidros. Isabela aproximou-se dele, sussurrando. Você vai perder tudo. Ele segurou-lhe a mão, fixando o olhar. Tudo o quê? Eu já tenho tudo. Você. Ela desabou em lágrimas contra seu peito. À noite, a reviravolta. Um repórter procurou a equipe de Rafael, entregando um HD com a gravação original. Camila tentando induzir Isabela, a voz clara revelando a armadilha. Ao assistir, a verdade brilhou. Rafael apertou Isabela contra si. Consegui. É a prova que precisávamos. Ela correu. Você nunca desistiu de mim. Eu prometi isso até o fim. No dia seguinte, sob o olhar do país inteiro, Rafael e Isabela subiram ao palco de uma coletiva histórica. O que viram foi uma mentira cuidadosamente fabricada, disse Isabela, firme ao microfone. Aqui está a verdade. O telão exibiu o vídeo original. A trama de Camila desnudada. Murmúrios de choque varreram a sala. Não vou pedir que acreditem em mim, ela continuou. Vou mostrar meu trabalho. Porque este país precisa de lares, não de fofocas. Rafael, ao lado dela, completou. E se ainda duvidam do nosso amor, olhem agora. Não há contrato no mundo capaz de criar isso. O que temos é real. Por segundos, silêncio absoluto. Então, aplausos tímidos, que cresceram, enchendo o auditório. Naquela noite, de volta ao penthouse, Isabela olhou a cidade iluminada sob a chuva. Rafael a abraçou por trás. Você foi mais forte que todos. Ela chorriu entre lágrimas. Nós fomos. Sem você, eu não teria coragem. O beijo que selou a noite não carregava mais cláusulas nem condições. Era amor puro, forjado em meio à tempestade, mais sólido do que qualquer império. E Isabela sabia. O futuro deles já não dependia do nome Montenegro, mas de dois corações que agora batiam em perfeita sintonia. Semanas após o vídeo original desmascarar Camila, o cenário havia virado do avesso. Os jornais que antes chamavam Isabela de oportunista publicavam retratações oficiais. Nas redes sociais, a hashtag Força Isabela transformara-se em Orgulho Isabela. Moradores de Cidade Tiradentes enviavam vídeos de agradecimento. Crianças exibiam desenhos de casas coloridas com rabiscos de Obrigada Isabela. No escritório abarrotado de flores e cartas,
Isabela olhava o progresso do projeto na tela do laptop. Pela primeira vez, permitiu-se sorrir. Ela não apenas sobrevivera, havia vencido. Rafael entrou trazendo 2 xícaras de café. Depositou uma diante dela e beijou-lhe o cabelo. Minha arquiteta guerreira. Ela sorriu. Suave. Nossa guerra ainda não acabou, Rafael. Mas hoje temos uma pequena vitória. E precisamos celebrar. À noite, jantaram com Helena, José e Lúcia em um restaurante acolhedor. Nada de câmeras, apenas risadas e taças erguendo-se em brinde. Lúcia segurou a mão da filha, os olhos marejados. Você encontrou sua voz, Isa. Nunca estive tão orgulhosa. Mas a paz foi breve. 2 dias depois, Rafael estava no canteiro de obras quando um andaime de 10 metros ruiu com estrondo metálico. Poeira, gritos, correria. Rafael reagiu rápido, puxando um operário para fora da queda, mas uma barra de aço despencou a centímetros de sua cabeça. Só não foi atingido porque um segurança o empurrou a tempo. A cidade estremeceu com a notícia. Acidente misterioso no projeto social. As imagens de Rafael coberto de poeira, sangue escorrendo na testa, gelaram Isabela ao vê-las. Ela correu ao hospital, lágrimas turvando sua visão. Ao ver, Lu sentado na maca, apenas com alguns pontos, desabou em seus braços. Você podia ter morrido. Ele assegurou firme. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Mas no fundo dos olhos de Rafael ardia a certeza sombria. Não fora acidente. Os laudos técnicos confirmavam parafusos cerrados. No penthouse, diante da janela encharcada de chuva, Rafael murmurou. Camila não age sozinha. Há alguém maior por trás. Alguém que quer nos destruir de verdade. Isabela estremeceu, apertando-lhe a mão. Seja quem for, vamos enfrentar juntos. Ele virou-se, os olhos negros como abismos, mas ardendo na penumbra. Isa, se algo acontecer comigo, você precisa continuar. Prometa. Ela chorou, balançando a cabeça. Não, não fale assim. Vamos lutar e vamos vencer. Juntos, entre trovões, Isabela soube. O que os aguardava não era mais apenas uma guerra de reputação, mas de sobrevivência. Dias depois, um engenheiro de confiança apareceu em chamada de vídeo. Encontramos marcas de serra nos parafusos. Foi sabotagem deliberada. Consegue rastrear o acesso ao material? Rafael perguntou. Sim, 3 fornecedores. Um ligado a Camila, mas também há registros de transferências suspeitas para Henrique Almeida. O sangue gelou em Rafael. Henrique, seu primo, expulso do conselho anos antes por ambição. Na manhã seguinte, contou a Isabela. Ela empalideceu. Então, não era só Camila, era sua própria família. Ele sempre quis a empresa, sempre invejou. Agora usa Camila como arma. E o que vamos fazer? Sussurrou. Expor. Mas só com provas sólidas. Henrique é astuto. Se atacarmos em falso, ele vira o jogo. As ameaças se intensificaram. Mensagens anônimas. O próximo acidente não vai falhar. Guardas os acompanhavam em cada passo. Uma noite, o elevador parou de repente no 30º andar. Luzes piscando, um chiado metálico. Isabela agarrou-se ao braço dele, o coração disparado. Rafael acionou o botão de emergência, protegendo-a contra a parede. Quando as portas se abriram, seguranças pálidos anunciaram. Os cabos foram cortados. Isabela quase desmoronou. Rafael a envolveu com força. Eles querem nos matar. Na varanda, com o vento cortante, São Paulo cintilava abaixo deles. Rafael, se algo acontecer, eu não consigo viver sem você. Ele tomou sua mão. Isa, escute. Não importa quantas vezes tentem nos destruir. Eu juro, nunca vou deixar você. Se precisarmos, fugimos. Recomeçamos em outro lugar, mas juntos. Ela chorou no ombro dele. Naquele instante entendeu. Podiam roubar a fortuna, a empresa, até a vida. Mas havia algo intocável, o amor que ardiam em meio às trevas. E no coração da noite, aquela chama parecia mais forte do que nunca. São Paulo despertou sob uma manhã chuvosa e pesada, quando Rafael recebeu a ligação do detetive particular. A voz do homem soava grave, carregada de tensão. Senhor Montenegro, temos provas definitivas. Henrique esteve por trás de todas as transferências para Camila. E mais,
Contratou os homens que sabotaram o andaime. Rafael fechou os olhos, o punho apertando o celular. Envie tudo para mim. Agora. Ao desligar, encarou Isabela, que mexia distraída no café sem bebê-lo. É ele. Henrique. Eu tenho as provas. O coração dela se contraiu. Sabia que este momento chegaria, mas nunca imaginara tão rápido. E o que vai fazer, Rafael? Confrontar. Chega de se esconder. Vou olhar nos olhos dele e acabar com isso. Ela agarrou sua mão, aflita. Mas se ele já tentou te matar, não vai parar agora. É perigoso demais. Ele beijou-lhe a testa, a voz firme. Eu não tenho escolha, mas prometo, você não vai me perder. À tarde, num hotel luxuoso da Avenida Faria Lima, os primos se enfrentaram. Henrique surgiu com um terno cinza e gravata vermelha, sorriso frio. Então, primo, finalmente decidiu me encarar. Tenho provas de tudo, transferências, sabotagem, até o contrato com Camila. Você vai pagar pelo que fez. Rafael respondeu, o olhar em brasa. Henri Crieux, Roucault, você acha que a justiça vai acreditar? Tenho políticos e juízes no bolso. Enquanto você se perde com sua esposinha arquiteta, eu construí um império nas sombras. Isabela, sentada atrás, sentiu cada palavra perfurar sua paz. Rafael avançou um passo. Você cruzou a linha quando tocou nela. Agora é guerra. Henrique estreitou os olhos. E se eu disser que ainda não terminei? Amanhã, o incêndio no canteiro. Isabela gritou, se monstrou. Rafael a conteve, a tempestade refletida em seus olhos. Henrique saiu, rindo, deixando o ar impregnado de ódio. Precisamos impedir, Rafael. Isabela soluçou. Amanhã estaremos lá. E vamos impedir, custe o que custar. O dia seguinte amanheceu sob nuvens negras. No canteiro de obras, Rafael e Isabela caminhavam de colete refletivo entre centenas de trabalhadores. Ao meio-dia, guardas encontraram barris de combustível escondidos. Pouco depois, homens mascarados invadiram, armados com coquetéis Molotov. As primeiras chamas subiram como dentes de fera. O caos se espalhou. Isabela gritou, guiando mulheres e crianças para fora. Rafael e seguranças enfrentaram os agressores. No meio da fumaça, ela avistou um menino preso sob andaimes. Sem hesitar, correu, tossindo, os olhos ardendo. Conseguiu erguer-lo nos braços e sair. Do lado de fora, Rafael a abraçou com fúria e ternura. Você é Luca, mas é minha Luca. Quando os bombeiros dominaram o fogo, entre os detidos, surgiu um rosto familiar. Camila, olhos vermelhos, rindo como insana. Vocês acham que venceram? Henrique vai acabar com vocês. Horas depois, a notícia explodiu. Henrique Almeida fora preso no aeroporto de Congonhas, tentando fugir. Em seu laptop, a polícia encontrou todos os planos. No penthouse, Rafael assistiu às imagens, a expressão abatida. Ele era meu sangue, mas escolheu o ódio. Isabela pousou a mão sobre a dele. Ele escolheu as trevas. Você escolheu o amor. E por isso venceu. Um mês depois, as primeiras chaves foram entregues. Famílias entraram em seus lares, rindo e chorando. Isabela, emocionada, discursou: hoje não entregamos apenas paredes, entregamos esperança. E esperança ninguém destrói. De longe, Rafael a olhava. Não fora ele quem salvara Isabela. Fora ela quem o salvara da solidão e da descrença no amor. Naquela noite, no silêncio do penthouse, ele sussurrou: Isa, chega de contratos. Quero a vida inteira com você. Quer ter filhos comigo? Quer envelhecer comigo? Ela, chorando de alegria, respondeu: Shim, Rafael, mil vezes Shim. Meses depois, em uma cerimônia simples na fazenda Santa Helena, trocaram votos sem cláusulas, sem papéis, apenas coração e sangue. 15 anos se passaram. A fazenda transformou-se em centro de formação de arquitetos e engenheiros sociais. Crianças corriam pelo pátio. O vento balançava eucaliptos. Isabela, cabelos já com fios prateados, observava os jovens e sorria. Rafael a abraçou pela cintura. Você nunca para, e você também não. Mas olha ao redor, Rafael. Valeu a pena, não? Na varanda, Helena Maria dedilhava um violão. Miguel rabiscava plantas. Ambos traziam a chama dos pais.
Uma noite, à mesa, Miguel perguntou: "É verdade que vocês se casaram por contrato? Parece filme." Todos riram. Rafael respondeu: "É verdade, filho, mas aprendemos que nenhum contrato vale mais que escolher amar. O contrato acabou, o amor ficou, e é por isso que vocês existem." Helena Maria abraçou Isabela. "Então ainda existem contos de fadas, só que nascem de coisas imperfeitas." Mais tarde, sob o luar, Rafael segurou a mão da esposa. "Isa, se pudesse voltar no tempo, mesmo sabendo de tudo, eu escolheria você de novo, 1000 vezes." Ela o beijou suavemente. "E eu também. Porque não foi o contrato que nos uniu, foi o destino." Na fazenda que guardava suas memórias, o amor deles brilhava como uma chama eterna, prova de que, às vezes, os começos mais improváveis conduzem às felicidades mais duradouras. E o juramento feito no fogo e na tempestade permaneceu vivo até o fim de suas vidas.